E agora, Brasil? Nós estamos numa das crises mais profundas da história do nosso país. Não só uma crise econômica, essa já muito grave, nós estamos na recuperação econômica mais lenta da história das crises brasileiras. Uma crise política com um governo de devastação. Uma crise ética, uma crise de destino, de esperança no nosso país. Mas para a gente entender como agir, entender o que está acontecendo, é preciso, antes de tudo, saber como a gente chegou até aqui. Entender o que aconteceu nas eleições de 2018 nesse país. Um ponto, cada vez mais evidente, para qualquer observador com mínimo de isenção, é que as eleições foram marcadas por uma fraude, por um pecado original, que foi a retirada do Lula do processo eleitoral de forma ilegítima, de forma ilegal, praticada por um juiz que atuou em conluio com o Ministério Público e que depois recebeu a recompensa do seu gesto, tornando-se ministro da Justiça do vencedor que foi beneficiado pela sua conduta. Mas também o clima, o ambiente político que marcou o país. Teve a retirada do Lula, mas teve também uma eleição em que não tinha espaço para se debater projeto, futuro, perspectiva. Tanto é que o candidato que ganhou não disse uma palavra sobre o que pretendia para o Brasil. Faltou na maioria dos debates, mesmo depois de recuperado do atentado que sofreu, foi à televisão e se recusou a ir aos debates. A eleição foi marcada pelo medo, pelo ódio, uma atmosfera sufocante, de rejeição à política, de que nada presta, que foi, de algum modo, também produzida pela própria Operação Lava Jato. O combate à corrupção é necessário, precisa ser apoiado por quem quer que defenda a democracia nesse país. Agora, quando o combate à corrupção se subverte numa partidarização, num processo de perseguição política, como hoje é muito evidente que aconteceu com a Lava Jato, desrespeitando garantias constitucionais e politizando a justiça, ele se transformou em instrumento de um projeto político no Brasil. Eu não tenho hoje muitas dúvidas em dizer que, da mesma forma que lá na Itália, a Operação Mãos Limpas, que também devastou o sistema político italiano, colocou partidos na ilegalidade, prendeu dezenas de políticos, o resultado dela, talvez naquele momento não voluntário, mas o resultado dela foi não o fim da corrupção na Itália, mas a eleição de Silvio Berlusconi, um dos maiores corruptos e devassos da história italiana. Aqui no Brasil, a Lava Jato, aí sim como um projeto político, levou a eleição do Bolsonaro. Agora, seria um erro a gente acreditar que os 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro no segundo turno pensam como ele. São tão ruins como ele, fascistas, defensores da ditadura, da tortura? Não. É óbvio que tem um núcleo duro que defende isso na sociedade brasileira. Há muita gente que sempre defendeu isso. Agora, a maioria dos seus eleitores votaram por desilusão, porque buscavam um salvador da pátria diante de um sistema político em ruínas. Esse foi o caldo que levou à vitória do Bolsonaro. A maioria dos eleitores não tem posições tão atrasadas como a dele. O Brasil é melhor que Jair Bolsonaro. Agora, o fato é que, desde 1º de janeiro, ele é presidente da República. E tem feito um governo de destruição nacional, um governo de guerra, literalmente. Ele usa táticas militares para governar. Bolsonaro, diferente de presidentes anteriores, ele não tem qualquer interesse em ter uma relação equilibrada com as instituições, ao contrário, ele esgarça, ele estoura a corda com o Congresso, com o Judiciário, com o conjunto das instituições. Mais que isso, ele não quer ter uma relação de maioria com a sociedade brasileira. Ele quer pregar e radicalizar a sua minoria. E ele usa táticas militares para efetivar isso. Desde uma guerra híbrida, que nós vivemos no Brasil nos últimos anos, uma tática internacionalmente produzida, mas no caso dele, também táticas como a saturação, uma tática de operações militares, que é você atacar em vários flancos ao mesmo tempo para deixar o inimigo sem reação. O país fica perplexo quando acorda de manhã e vê o presidente xingando a primeira-dama da França,
Depois, antes do almoço, ele já está dizendo que as pessoas devem defecar um dia sim, um dia não, para salvar a Amazônia. Depois, no começo da tarde, ele diz que Brilhante Ustra é herói nacional. E no fim do dia, ele está indicando o filho embaixador. Ou seja, isso é uma tática, isso não é por acaso. Isso é uma tática de saturação para deixar a sociedade sem reação, deixar a oposição sem reação. Bolsonaro governa com uma lógica de guerra. Agora, uma tradição que houve no passado nas Forças Armadas brasileiras, minimamente nacionalista, essa tradição não faz parte do vocabulário do Bolsonaro. Né? Ele é um governo entreguista, lesa-pátria, que ataca a soberania nacional, um alinhamento vergonhoso com os Estados Unidos, nojenta a relação dele com Donald Trump. A entrega da base de Alcântara agora para os Estados Unidos, operada por esse governo. No tema da Amazônia, quer dizer, ele devastando a Amazônia usando o argumento da soberania nacional, uma mentira deslavada. Ele mesmo, no mês de abril, já tinha dito que pretendia uma parceria com os Estados Unidos para a exploração da Amazônia. Não tem qualquer preocupação com a soberania. No caso da Amazônia, nós sabemos bem, é o interesse do agronegócio, é o interesse da mineração que ele representa. Agora, para além disso, junto com essa aliança perversa, desse autoritarismo estreito, perigoso, sombrio do Bolsonaro, com o setor mais neoliberal do mercado financeiro, representado por Paulo Guedes, tem-se um projeto de destruição de todos os direitos sociais, desde a era Vargas, de desmontar a legislação trabalhista conquistada nos anos 30, nos anos 40 nesse país, e de desmontar o que tem de Estado social e de direitos universais garantidos pela Constituição de 88. O projeto do Bolsonaro é devastação de direitos, é terra arrasada, é destruição. E é óbvio, para além dos direitos, da soberania, do meio ambiente, é um projeto que busca reduzir às cinzas o que restou de democracia nesse Brasil. Nós sabemos que a democracia brasileira sempre foi muito frágil. O Boaventura de Souza Santos fala em democracias de baixa intensidade, uma democracia que sempre teve uma série de mecanismos de minimizar a interferência popular, né? De controle por cima, desde a transição democrática. Ela nasce no fim da ditadura militar, numa transição arranjada, com um centrão constituído, como as transições costumeiramente aconteceram na história desse país. Agora, foi conquistado um ambiente democrático de liberdades, liberdade de manifestação, liberdade de emprego, liberdade de expressão, liberdade de organização política, que de algum modo construiu a vida política e social brasileira nos últimos 30, 40 anos. E isso está ameaçado por Bolsonaro. O presidente da República que diz que um jornalista que publica o que ele não quer deve ir em cana. Um presidente da República que diz que as oposições têm que escolher entre a cadeia e o exílio. Os vermelhos têm que ser varridos do país. Um presidente da República que ataca movimentos sociais como criminosos e terroristas. É isso que está em jogo. Um projeto que ameaça o mínimo de convivência democrática e vai destruindo as relações políticas no país. Até onde isso pode dar é difícil dizer hoje. Mas, visivelmente, o objetivo do Bolsonaro é caminhar cada vez mais para rupturas institucionais e para o enfraquecimento de contrapesos que ainda impedem que o seu poder avance no país. É verdade, nós estamos aqui falando no final de 2019. Bolsonaro se desgastou muito, né? Perdeu metade do seu capital político. Na última pesquisa, 30% de aprovação, quando no começo do ano tinha 60%. Essa sua política de pregar para os convertidos raivosos, a sua completa falta de resultado na economia real e popular, desemprego galopante, trabalho informal crescente, situação do povo piorando a cada dia, serviços públicos devastados, universidades sem ter como pagar a conta de luz, uma política de tesoura que só sabe cortar. Tudo isso também começa a gerar uma antipatia popular, uma rejeição popular mais forte ao seu governo, que abre espaço para que a gente saia dessa situação, supere essa situação que é Bolsonaro como presidente do Brasil. Agora, isso não acontece naturalmente, nenhum processo histórico, né,
acontece sem as forças sociais atuarem, as forças políticas se posicionarem e terem a estratégia correta. Por isso, eu acredito que a esquerda brasileira hoje tem uma responsabilidade histórica tremenda. Uma responsabilidade de retomar o protagonismo social e político e uma responsabilidade de derrotar o bolsonarismo, de derrotar o governo Bolsonaro e a sua agenda de destruição do país. Para que a esquerda possa estar à altura de fazer isso, ela tem 3 desafios fundamentais. O primeiro é o desafio da unidade. É preciso entender o tamanho da ameaça, o que é que está em jogo. E a partir disso entender que nós temos que nos esforçar para construir uma frente de enfrentamento ao Bolsonaro, de defesa dos direitos, de defesa da democracia, de defesa da soberania nacional, que tenha também como a sua pauta a liberdade do Lula, porque é hoje um tema democrático fundamental no país, e que tenha na sua pauta o enfrentamento, dialogando com o povo brasileiro, a essa tentativa de destruição completa dos direitos e do Estado social ou do que próximo disso exista no nosso país. Essa frente não pode estar condicionada a arranjos eleitorais. Quem na esquerda hoje atuar com a cabeça em 22 não está entendendo nada do que está acontecendo no Brasil. Se nós não barrarmos esse projeto agora, é difícil saber o que é que vai restar em 22 para se gerir nesse país. É uma devastação muito rápida, acelerada. É uma doutrina do choque sendo aplicada no Brasil. Então, a unidade, acima de ressentimentos menores, a unidade acima de interesses eleitorais, a unidade em torno de uma agenda de defesa dos direitos, da democracia e da soberania é essencial nesse momento histórico. Um segundo desafio é o desafio da gente reconstruir uma oposição de rua. Houve muitas derrotas para o campo popular no Brasil no último período. O golpe, o governo Temer se mantendo no poder, a prisão do Lula, a vitória do Bolsonaro numa eleição, no mínimo controversa, para não dizer fraudada. Isso colocou o campo popular na defensiva, inclusive nas ruas. Nós temos que reacender a chama da mobilização de rua no Brasil. No Congresso, nós temos bancadas parlamentares no nosso campo que são combativas, que são importantes, mas lá nós somos minoria. O jogo lá tem cartas marcadas. A possibilidade de reverter esse jogo, de derrotar o bolsonarismo, está em construir maioria nas ruas. Os estudantes mostraram no primeiro semestre, no mês de maio, que isso é possível, com mobilizações enormes, com mais de 1 milhão de pessoas, jovens, professores nas ruas em defesa da educação. Nós precisamos reacender a mobilização de rua. Não dá para ter um governo de devastação, e, do outro lado, uma oposição domesticada, dócil, bem comportada, que só se manifesta pela internet. Nós precisamos reconstruir isso. Esse não é um desafio de imediato. É óbvio, nós temos que chamar mobilizações, insistir, dar exemplo. A tática do exemplo é essencial em momentos de descrença. Mas mais do que isso, nós precisamos reconstruir a capacidade de mobilização pisando no barro, indo dialogar com as pessoas, fazendo trabalho de base, retomando a presença social e política nas periferias urbanas desse país. Um lugar de onde a esquerda nunca deveria ter saído. E hoje paga o preço, de algum modo, por ter se institucionalizado completamente e se distanciado das periferias urbanas. Esse desafio de retomar trabalho de base, de aquecer rua, de construir uma oposição social no Brasil é essencial para que a gente consiga derrotar Bolsonaro. E por último, o desafio de nós pensarmos uma nova alternativa para o país. A esquerda precisa se renovar. É verdade, nós tivemos 13 anos de governos do PT, com Lula, com a Dilma, em que houve avanços sociais importantes, houve políticas públicas importantes, a vida para os mais pobres melhorou, mas houve também limites ali de enfrentamentos, hoje reconhecido. Vejo as entrevistas do Lula, inclusive, reconhece muitos desses limites, limites de não ter debatido democratização das comunicações no Brasil, não ter debatido e enfrentado o sistema político brasileiro na forma como se configura, de
não ter enfrentado mais decididamente a roubalheira dos bancos e o sistema tributário que reproduz a desigualdade estrutural nesse Brasil, ter apostado no modelo de desenvolvimento centrado no agronegócio, no extrativismo, né, no elemento primário da nossa economia. Hoje nós temos condição de reconhecer os acertos e defender esses acertos que foram realizados, mas ao mesmo tempo ter humildade de reconhecer os limites e os erros, para que a esquerda possa se renovar e ser portadora de um projeto de futuro. Isso é essencial, não é? Nós precisamos voltar a gerar esperança na sociedade brasileira. Se nós chegamos ao ponto de um capitão da reserva ultra-reacionário que não tem nada a dizer para o Brasil, um desqualificado completo, se tornar símbolo de esperança para uma geração, se nós chegamos ao ponto de ver jovens expressando a sua rebeldia, fazendo sinal de arma com a mão, é porque, de algum modo, a esquerda falhou em ocupar um espaço de esperança, em ocupar o espaço de apresentar um projeto para o futuro, em conectar essas gerações num sonho, numa utopia, em algo novo que pode ser realizado. Aprendendo com o passado, reivindicando os seus acertos, mas sabendo fazer as correções de rota. É evidente que, para essa construção, nós precisamos acertar contas com muita coisa. A defesa da liberdade do Lula, um símbolo, um preso político no Brasil, é um dos temas que deve estar na agenda da esquerda, no seu centro, na sua mobilização. Não se pode ignorar, não se pode fingir que não tem nada acontecendo. Ainda mais quando a fraude está escancarada, a olhos vistos para o Brasil e para o mundo. Isso tem que ser feito paralelamente à capacidade da esquerda de apresentar um projeto de futuro, uma alternativa que cative, que empolgue, que dê esperança para as novas gerações e que a gente possa ser, no futuro, novamente, alternativa de poder para esse país. Se a esquerda conseguir realizar esses 3 desafios, ter juízo e ter muita unidade no enfrentamento ao Bolsonaro, ter coragem e ter muita disposição de fazer trabalho de base, de tomar as ruas e ter ousadia para poder apresentar um projeto de futuro, nós vamos ter condições de trilhar os caminhos para superar essa situação dura que nós estamos hoje. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida, mas na história não existe atalho. Esse caminho precisa ser feito, essa alternativa precisa ser construída e é a isso que quem acredita num Brasil justo e igual deve dedicar as suas energias.